Muito bem, gente, sejam bem-vindos a mais uma livecast, uma live que nós vamos falar sobre saúde mental. Hoje nós estamos vivendo num momento pandêmico de quarentena e em alguns lugares até lockdown, e isso tem trazido algumas dificuldades para a nossa vida, né? E também nossa vida espiritual, né? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui para nosso bate-papo, eu trouxe aqui o Patrick, quero apresentar para vocês, colocar ele aqui. Olha ele aí. Beleza, Olá. Patrick? E aí, cara, você está morando aonde? Atualmente eu tô morando em Campinas, interior de São Paulo, né? Ah, você mora perto de mim, cara. Eu moro em Jundiaí, tô aqui pertinho. Estamos pertinho aí, dá para rolar um presencial. Oh, verdade. Gente, olha só, para quem não conhece o Patrick, né? Eu conheci ele através de um casal muito amigo meu, né? O Flávio e a Catarina. Não é Flávio, é o Flávio e a Catarina, né? Isso. Nossos amigos, conheci eles fazendo teologia no curso, depois fui comportar, né? Vender livros para poder pagar a faculdade, né? Comportagem. E lá conheci, né, esse garoto aqui, que não é tão garoto assim, de barba branca agora, né? O Patrick. E na época ele trabalhava junto com o Flávio, que hoje o Flávio é pastor, mas ele já estava estudando, né, Patrick? Qual o curso que você terminou, cara? Eu terminei psicologia. Psicologia. Naquela época eu estava me preparando para começar o curso, né? Puxa então, vida. Que foi em 2013. Então, 2014 eu comecei e terminei em 2018. 2018, olha só que legal, cara. Puxa vida. E aí, nas internet da vida, porque, veja, eu me formei em 2013, final de 2013, 2014 fui para o Paraná, e aí eu costumo dizer que o ministério muitas vezes nos separa dos amigos, né? A gente conhece outros amigos, mas os antigos amigos a gente acaba ficando um pouquinho aí separado. E aí, tô olhando no Facebook, né? Tá zapeando lá, né, no Facebook. Aí eu vi o Patrick lá, respondendo perguntas, tal, de psicologia. Eu falei, nossa, que da hora, né? Aí corri lá, já comecei a seguir ele no Instagram. Fala nisso, Patrick, fala pra nós, qual é o teu Instagram? Como a gente acha o teu perfil aí no Facebook ou no Instagram? Tá, é fácil, é @psi, né? PS mudo, PSI. Patrick Santana. Ok. E ali dando muitos conselhos, cara, muitos conselhos, as pessoas fazendo pergunta, né? Você faz uma perguntinha lá e ele responde. Eu também, lá no Instagram, eu faço tento responder pergunta de teologia, agora de psicologia já não é tanta minha área, né? Apesar que a gente, como pastor, né, nós temos que exercer essa função, né? Claro, não na sua plenitude. E eu, assim, a princípio, Patrick, eu tenho lidado com alguns problemas nessa pandemia que nós vamos falar agora, né? E eu tenho aprendido, assim, na minha profissão, na minha área, na teologia, a gente tem uma introdução à psicologia, então a gente é preparado para, de alguma forma, identificar que o problema não é espiritual, né? Que o problema é outro, e se é da área psicológica, eu já falo, ó, vocês precisam de um profissional. Vocês precisam procurar, né? A família, o marido aí, a mãe, o filho, precisam fazer um acompanhamento psicológico, né? Uhum. Mas, Patrick, diga aí, você é casado, cara? O que tá fazendo da vida aí? Sim, eu me casei em 2014, né? E esse ano vai fazer 7 anos aí, olha aí. Que benção, né? Já tem bebezinho ou não? Vai vir um bebezinho, pensa ou não? Não, a gente não tem planos, né, de ter filhos. Então, é uma ideia, assim, que nós temos decidido, pelo menos até agora, em comum acordo, né? Tá certo. A vinda, como você sabe aí, né? Deve ter já pegado alguns casos, né? A vida de um casal, quando vem um filho, muda tudo, cara. Muda tudo. Muda. Rapaz, hoje eu saí cedo, né, para resolver algumas coisas, mas lá já estava na cabeça que eu tinha que voltar logo para poder ajudar a minha esposa, para dar banho na bebê, para arrumar, para levar para a escola. E a nossa vida fica assim, né, cara? Muito bem. Exatamente. Gente, para quem está nos assistindo aqui na live, foi uma live surpresa aqui, não foi nada combinado ou divulgado, né?
Nós vamos depois editar essa live, tudo bonitinho, vamos repostar a live completa, né? Para você não perder nada. E para você que está nos ouvindo, nós temos uma live gravada, é só ir no YouTube, no playlist Livecast. O título eu acho que vou deixar como Saúde Mental na Pandemia ou algo parecido. E aí você clica lá, pode assistir, pode ver as imagens, né, lindas minhas, né, e também a do Patrick, que está com a gente aqui. Beleza, Patrick, cara, obrigado mais uma vez. E bora lá falar um pouquinho desse assunto tão pertinente para o nosso tempo, né? Muito bem. Patrick, na tua experiência aí, no que você tem estudado, no teu senso aí de mundo e tal, essa pandemia, cara, ela trouxe problemas psicológicos ou é apenas uma ilusão? Ou o pessoal já tinha problemas? Como que é esse negócio aí? Olha, eu acho que para responder essa pergunta, Adriano, é só a gente olhar para o número de pessoas que procuram hoje por terapia. Por incrível que pareça, mas do mês de março, né, que ali, praticamente aqui, pelo menos na nossa região, do dia 23 de março de 2020, onde começou a pandemia em Campinas, né, aqui fechando tudo e tal, e região, o aumento pelo atendimento, pela busca, né, da terapia, ele tem crescido de forma, assim, absurda, né? Hoje eu tenho a minha agenda praticamente lotada na semana, eu atendo no sábado à noite, atendo domingo à noite, e tenho alguns intervalos, como agora, né? A gente está aqui tendo essa live, então, e eu penso assim, que essa busca, depois que entrou, né, pós-pandemia, digamos assim, diz por si só. Então, os problemas emocionais, eles têm crescido de maneira muito grande, assim, de várias formas, tomando várias proporções. Por exemplo, pessoas que procuram atendimento urgente para tratamento de pânico, transtorno de ansiedade, são os mais comuns que têm surgido, né? Aí outros que acabaram se agravando, que são os transtornos depressivos, né, os quadros de síndrome do pânico, e aí aqueles que estavam assim, digamos, mais bem cuidados, porque não tinha nada que viesse a agravar. Então a pandemia, ela trouxe essa preocupação e muitas pessoas passaram a desenvolver problemas, né, de medo generalizado. Então, por essa expectativa do que vai acontecer amanhã, quanto tempo vai durar essa pandemia, então isso tem trazido muito desconforto emocional para as pessoas. Eu assim, no que eu tenho percebido aqui no distrito, né, eu trabalho como distrital aqui em Caieiras, né, sou pastor, e eu percebo o seguinte, né, houve um aumento, como você disse, né, um aumento de problemas, e problemas relacionados a problemas psicológicos, né, juntos assim com problemas de relacionamentos, né, pessoas que talvez estavam num ritmo de vida, tiveram que mudar o ritmo, a rotina da vida, e isso de alguma forma desencadeou alguns problemas, né? Por exemplo, o marido que ficava o dia todo fora, voltava, só tinha um momento com a família. Agora ele fica em casa, né? E ele fica em casa e ele tem que fazer coisas para ajudar a mulher, e aí ele não faz as coisas que não está acostumado a fazer, e aí começam esses problemas, né? E aí, como você falou, tinha pessoas que já tinham algum tipo de problema de depressão ou alguma síndrome, né? Com essa dificuldade, essa mudança de rotina, isso agravou, cara. Agravou. Eu tenho atendido pessoas, casais, assim, com um problema sério de que, de alguma forma, essa quarentena, essa mudança de vida, essa rotina, essa falta de esperança, ou seja, o que vai acontecer, né? E aí, eu vou ser mandado embora, eu não vou? E amanhã eu vou trabalhar, eu não vou? Vai poder sair? Eu não aguento mais ficar em casa. A falta de conversar, a falta de bater papo, né, Patrick? Exato. E aí, porque o homem, por exemplo, me colocando no lugar de um trabalhador que sai cedo, conversa com várias pessoas na rua e tal, depois volta para casa, e aí quando tira ele dessa rotina, de alguma forma, essa mudança causa em nós um problema, né?
E aí você falou de algumas doenças, né? Doenças são transtornos? Como que eu posso falar sobre isso, Patrick? Assim, quando a gente fala de transtorno, a gente fala de algo que é permanente. Que normalmente o transtorno ele é permanente. A pessoa ela consegue controlar com terapia, medicação, né? Agora, quando a gente fala de um estado, por exemplo, de disfuncional, são situações que são desencadeadas por algum evento, como, por exemplo, a pandemia, né, a perda de um parente. Então, isso traz uma, digamos assim, uma desestrutura psicológica e aonde a pessoa ela tem ali um momento de, tipo, a gente chama de crise de ansiedade, e isso quando não é cuidado, que é muito importante a gente mencionar, isso pode se tornar um transtorno, ou seja, se tornar algo assim que é permanente, que a pessoa ela vai ter que viver com aquilo. Se ela não trata, ela vai ter que estar disposta a viver com aquilo, e muitas vezes ela não tem essa consciência. E aí é onde ela acaba que, de forma inconsciente, tocando a vida, né? Tipo, é normal, todo mundo tem isso e tá tudo bem. Só que não, né? Existem situações e situações que têm as suas diferenças, né? E, Patrick, como que eu faço para identificar? Porque, ó, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa estava contando um caso de uma amiga que está passando por um problema que o marido, ele, ao ver ela a mulher, amiga da minha esposa, né, falando que ela conseguia ver que o marido não estava legal psicologicamente, que estava com problema. Só que o marido falava isso que você falou agora. Não, é normal, todo mundo tem. Não, não, é assim mesmo. Então, assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, Patrick, como se identificar ou identificar que eu não estou legal, que eu estou passando por uma dificuldade psicológica? Como que eu faço isso? Porque é fácil os outros falarem que eu estou com problema. Agora, eu descobri que eu estou com problema, como que eu consigo ver isso, cara? Sim. Normalmente, quando você olha para a sua rotina de vida, né? Por exemplo, quando uma pessoa não está bem emocionalmente, isso vai afetar a vida dela alimentar, vai afetar a vida dela sexual. Então, por exemplo, vamos supor, o marido ele tem a esposa e agora ele percebe que num dado momento, tipo assim, de uns dias para cá, ele tem tido dificuldade, por exemplo, de se alimentar bem, ele tem tido dificuldade, por exemplo, de ter uma relação sexual saudável. Então, a nossa vida ativa, né, principalmente assim, casais, quando essas situações que são situações que é a manutenção do casamento, vamos dizer assim, elas começam a falhar. Isso é um sinal muito claro, Adriano, de que aquela pessoa está com algum problema. E muitas vezes, por exemplo, é muito comum quando um homem tem um problema dessa ordem, digamos, sexual, ele tem dificuldade de buscar ajuda, porque para ele é muito vergonhoso, ele se expor demais, buscar isso. Então eu acabo usando o sistema de negação. Tá tudo bem, né? Eu não tenho problema nenhum, né? Acontece, eu acho que é porque eu não estou indo trabalhar, acho que é porque eu estou ficando muito em casa. Então, essa é uma condição que muitas vezes o nosso cérebro ele nos ajuda a se proteger usando esse sistema de defesa. Tipo, não, tá tudo bem, olha aí, tem um monte de gente que vive, você não vê ninguém falando que tá procurando ajuda para trabalhar a questão sexual, ou questão alimentar que seja, ou espiritual. Por quê? Porque muitas pessoas não têm essa facilidade de buscar esse tipo de ajuda, né? Então, a questão da relação, por exemplo, poxa, eu não estou me entendendo com a minha esposa, eu estou tendo conflitos com o meu filho, né? Eu não estou bem espiritualmente, eu não estou bem na minha vida sexual, eu não estou me alimentando bem. Então, esses sinais, quando eles começam a ser disfuncionais, é um sinal muito claro de que eu não estou bem, que eu posso, a partir daí, buscar ajuda, né? Entendi. Então tá, então você está me dizendo que na minha rotina, que era de um jeito, começa a ser mais dificultosa. Eu estou dizendo por mim, né? A minha experiência como um paciente depressivo, né? Quando eu estava no Paraná, eu tive enfim, várias situações aconteceram comigo, desde o luto
da minha filha, muitas coisas aconteceram, sabe? Que eu comecei a ficar lento. Eu sou super ativo, cara. Nossa, eu sou sabe, eu tô parado aqui, eu te ouvindo, mas eu tô pensando que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu sou assim, né? E aí eu comecei a ficar em slow motion. Né? Mas assim, não estava produzindo mais, não estava lendo mais aquilo que eu lia, eu não estava tendo um bom relacionamento com a minha esposa de conversa. A minha filha estava aqui comigo, mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu me isolei, cara. Eu tive a síndrome de Elias, né? Eu vazei para a caverna. Eu me escondi, cara, dos meus amigos, da família, achando que eu ia me proteger, sabe? Eu estava me escondendo, né? Sim. E eu só fui me tocar, e agora eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui para vocês, né? Eu só fui me tocar que eu estava doente, Patrick, quando eu planejei um suicídio. Eu cheguei a esse ponto, cara. Então você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, é um assunto muito sério que nós estamos falando aqui. Eu lembro que eu estava tão mal, cara, que a minha esposa não me entendia, tadinha, ela não sabia o que fazer também. Meus amigos não sabiam de nada que estava acontecendo, né? Como eu falei, o ministério, ele de alguma forma nos isola, né? E outra, eu não posso chegar para os irmãos e falar, olha, eu tô isso, eu tô assim, eu tô aquilo. Não, imagina só, eles querem ver uma figura de alguém que possa ajudar, não para ajudar, né? Mas enfim, também tinha alguns preconceitos, alguns achismos que hoje eu mudei, né? Hoje, antigamente eu usava a capa do Superman, achando que eu era o super pastor, o Superman. Hoje eu já não sou dessa vibe. Eu sou de mostrar que eu sou pecador, que eu preciso de ajuda, que eu às vezes eu falo bobeira, eu converso, entendeu? Enfim. Muito bom. Eu achava que era o cara e tinha que manter esse padrão, só que eu não estava conseguindo manter esse padrão, né? E aí, rapaz, eu lembro que uma vez eu surtei, depois dessa doidura que eu pensei, eu surtei dentro de casa, cara. A minha esposa teve que me segurar porque eu tava quebrando todas as coisas em casa, cara. Foi uma loucura, cara, uma loucura. Sim. E aí, conversando com um dos meus amigos, ele falou, Adriano, você não tá legal, cara. Procura alguém, procura ajuda. E eu lembro que eu fui conversar com o meu presidente, né? Meu ex-presidente, Elias Anotelli. E eu lembro, Patrick, que eu cheguei na sala do presidente, né? Falei, eu vou conversar com ele, dizer o que eu estou fazendo no distrito, trabalhando, né? Aí eu lembro que eu sentei na frente, assim, na mesa, na cadeira, de frente com ele, né? Falei, então, pastor, eu vim falar aqui como tá o nosso trabalho lá no distrito, tal, não sei o quê. Comecei a falar, de repente, sabe o que aconteceu comigo na frente do meu chefe? Eu comecei a chorar, cara. Chorar de soluçar. E eu colocava a mão, falando, não, pera um pouquinho. E aí ele olhava para mim, aí que dava mais vontade de chorar, aquela coisa toda, tal. Mas, enfim, né? Hoje, graças a Deus, eu olho assim para trás, né? E vejo assim o quanto eu estava mal, cara. E conversando com um amigo meu, ele falou, procura ajuda, né? Aí procurei ajuda psiquiátrica, psicológica, né? No primeiro momento, Patrick, os remédios foram muito bons para mim, porque de uma forma deu um equilíbrio. Depois, mais para frente, como eu já tenho uma experiência, eu percebi que os remédios estavam fazendo mais efeito, dando um efeito colateral do que aquilo que ajudava. Então era a hora do desmame. Mas o que ajudou mesmo, Patrick, foram as minhas psicoterapias, o meu bate-papo com o meu psicólogo, lá de Hortolândia, né? Eu não sabia que você estava aqui perto, nem tinha noção, sabe, quando você zera. Não, eu teria trocado uma ideia contigo aí. Mas assim, cara, foi muito bom, cara. Foi muito bom falar dos meus problemas, sabe? Muito falar bom. que eu não sou perfeito, que eu tenho problema, que eu tenho dificuldade, que eu não sou perfeito, tal. E agora eu queria que você me ajudasse, assim, por exemplo, eu tô falando da minha experiência, né? Mas eu queria agora ouvir de um psicólogo, né? Percebi, tô vendo que não tá legal. Igual você falou aqui, mudou a rotina, não tô conseguindo desenvolver um relacionamento, tô brigando, tá ruim no serviço, tá com problema. Eu percebi, ligou o alerta, o amarelo aqui. Quais são os passos agora que eu devo fazer para procurar ajuda? Quem que eu devo procurar? Como que eu faço? Assim nos orienta. Vamos falar de uma pessoa comum, né? Pode ser uma pessoa que é casada ou não, né? O fato de a pessoa não ter conhecimento, Adriano, de como funciona um serviço terapêutico, faz com que a pessoa não busque esse serviço. Por exemplo, uma das coisas que uma pessoa pode fazer
é pesquisar no Google, né? Ela pode pesquisar no Google, por exemplo, o que eu faço por exemplo, estou com um problema de depressão, o que devo fazer, né? Ou estou com ideações suicidas, o que eu devo fazer? Estou com problemas emocionais, né? Como resolver isso? Normalmente, essas buscas vão levar a pessoa para algum site, algum blog, né? Ou alguma rede social, onde ela vai ter algumas informações e no final sempre tem um profissional ali disponível para que aquela pessoa busque ela, né? Busque esse serviço. Então, mas vamos pensar assim, poxa, eu não tenho noção de que eu posso buscar isso no Google. É muito importante a gente falar disso, desse problema que a gente tem, com um amigo. Por exemplo, na sua experiência, você não estava bem, né? Você passou por uma fase que não foi uma fase, que foi uma fase difícil para você, mas que em algum momento algum amigo percebeu. E esse amigo, né, de alguma maneira falou, olha, por que você não tenta, né? Por que você não busca? Eu acho que seria importante. E aí, no primeiro momento, quando a gente não tem o conhecimento, a gente fala assim, não, jamais eu vou, né? Então tem muita gente, eu mesmo, antes de me formar, eu tinha essas ideias. Tipo, eu jamais vou buscar uma ajuda psicológica, eu não sou louco. Né? Não, e fora o que você está falando aí, Patrick, imagina só, eu sou um pastor que cuido de várias pessoas, dou atendimento para várias pessoas. Não, eu ajudo as pessoas, eu não sou ajudado. Você está entendendo? Olha que barreira, não vou dizer preconceito, ou um achismo que eu tinha, né, do Superman. E eu vejo muitos hoje ainda sofrendo com isso, tentando manter um padrão de Superman, mas não funciona. E foi na hora que eu me desarmei, cara, que eu entendi que eu precisava de ajuda. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Nossa, foi muito. O processo de cura, de tratamento, foi um processo assim de autoconhecimento, cara. Entendeu? Hoje eu vejo assim meus limites. Por exemplo, tem casos, né, que acontece assim que eu não me envolvo, não tenho estrutura para te ajudar. E antes eu absorvia tudo que é problema, tudo que é coisa. E é interessante que isso rebate aqui em casa, né? Acaba prejudicando a minha família. Né? Porque antes de ser pastor, eu sou o marido, né? E antes de ser pastor, eu sou pai agora, né? Então, assim, existem alguns limites que o Adriano começou a falar, opa, peraí, eu tenho que ter isso a prioridade, é isso, ó, isso eu não posso resolver, isso dá para ser depois, né? Então, esse processo de cura, de autoconhecimento, Patrick, é fantástico. E você falou bem, então. Então, a pessoa ela pode fazer uma pesquisa que pode ser levada para um lugar. Ou talvez conversar com um amigo e o amigo encorajar, né? E a pessoa realmente entender que precisa procurar uma ajuda. Né? E essa ajuda, Adriana, ela pode vir de um líder espiritual, né? Um líder espiritual que tem essa visão de buscar esses outros braços, né? Por exemplo, quando você não está dando conta, vamos supor que você é uma pessoa que trabalha muito, você está ganhando dinheiro, mas você percebe que o seu filho está tendo dificuldade na escola e você não tem tempo para ajudar o seu filho a fazer a tarefa escolar. O que a gente faz nessa hora? Tem muita gente que entra em desespero, não sabe o que fazer, né? Eu lembro que um dia eu atendi uma paciente que ela veio com essa queixa, né? Com essa preocupação. Meu filho tá estudando, ele tá chegando no meio do ano, ele tá com as notas ruins, eu não tô tendo tempo para ajudar ele, porque eu tenho que me dedicar ao trabalho, né? O meu esposo também trabalha muito. E aí eu falei para ela assim, você já pensou em contratar uma pedagoga? Uma pedagoga para ir à sua casa, né? Alguém que você conhece, que você confia, ir à sua casa, quem sabe 1, 2 vezes na semana, sentar com o seu filho e ajudá-lo nas tarefas. Então, e aí ela, né, teve essa ideia, contratou uma pedagoga, porque hoje, Adriano, a gente tá falando assim, né, tipo, contratar uma pedagoga não é para qualquer um, é para qualquer um. Hoje, um serviço de pedagogia, de terapia, é muito acessível. Por que a gente fala isso? Porque quando eu quero comprar um carro, eu faço o maior investimento, tipo assim, eu entro em dívida para ter um carro. Por quê? Porque ele vai me ajudar como um braço para mim alcançar o resultado que eu quero. Na relação é a mesma coisa. Então, na terapia, a pessoa percebe que ela não está bem emocionalmente, a melhor coisa que ela faz é
pôr aquilo para fora de alguma maneira, né? Talvez a gente esteja falando com pessoas que tenham extrema vergonha de se abrir, de falar. Então pega um caderno, uma folha de papel, uma caneta, comece a escrever uma carta como se você estivesse escrevendo para alguém, né? Quem sabe uma carta para Deus, uma carta para um terapeuta que, né, imaginário, ou uma carta para você mesmo. O que você diria para você mesmo? Se fosse o seu amigo. Então, a pior coisa que a gente faz quando a gente sabe que tem um problema é não buscar ajuda, é não pôr aquilo para fora, justamente com o medo de as pessoas pensar que a partir do momento que eu falar sobre aquela fraqueza, que eu tenho uma crença de que as pessoas vão falar que eu sou covarde, que eu não sou homem, que eu sou uma pessoa fraca, onde já se viu uma pessoa como você, né, líder de igreja, uma pessoa que tem uma posição, né? Então imagina só, você é líder, né? Você é pastor de um distrito, você cuida de várias pessoas, e aí às vezes a gente encontra colegas, né? Por exemplo, já aconteceu, hoje eu faço terapia, né? E eu tenho colegas que fazem terapia, mas eu tenho colegas que abominam terapia. Por quê? Porque para eles é demais eles buscarem terapia. Como assim? Eu sou um psicólogo. Como que eu vou buscar terapia? Não, eu não sou um psicólogo. Eu sou um ser humano que em alguns momentos eu exerço a profissão de terapeuta. Você, né? Você é um pastor. Mas tem alguns momentos que você não é pastor, que você é pai. Então, quando a gente consegue separar isso de uma forma, cada coisa no seu lugar, as coisas fluem com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Esse negócio que você falou é verdade, cara. Eu tinha medo de expor as minhas fraquezas, e talvez tem gente nos ouvindo, nos assistindo, que tem esse medo mesmo de expor que tem alguns fracassos na vida, alguns muros frágeis, né, que se tocar cai. E eu lembro que em uma das primeiras sessões, Patrick, eu estava conversando, e quando eu falava de um problema, eu já me justificava. Não, mas é por causa disso. Ó, aí falava um problema e já me justificava, né? Aí eu lembro que o meu psicólogo falou assim: Adriano, fique tranquilo, aqui nesse lugar não existe pecado, não existe presidente, não tá sua esposa, então eu não tô aqui para te julgar, eu quero aqui te ouvir, para você se entender e a gente conseguir juntos aqui construir, né, tal. Rapaz, aquilo tirou um peso, um fardo. Parece, porque antes eu achava que eu estava no Big Brother, né? Todo mundo estava vendo o que eu estava falando. Olha só. E foi muito bom, Patrick. Foi muito bom. E de lá para cá, foi assim, está sendo uma busca de autoconhecimento, né? Comecei a ler muitos livros, né, nesses assuntos, palestras. E assim, eu vejo que eu ganhei, cara. Eu cresci, cara. Eu cresci colocando para fora os meus problemas. Claro, tem um momento certo, para a pessoa certa, em situações, né? Sim. E continuando agora, então a pessoa descobriu, tal, procurou uma ajuda, tal. Tem pessoas que talvez estejam nos ouvindo, nos assistindo, que talvez acham que não tem condição de procurar por questão financeira, né? Tem algumas dificuldades de leitura, mas entende que precisa de ajuda. Que dicas, cara, que você poderia nos dar para pessoas que nessa pandemia, de alguma forma, desencadeou, né, um problema e já identificou que não está legal? Como ela poderia lidar com esses problemas ou como evitar alguns problemas? Que você poderia dar aí como uma consulta grátis aqui online aqui para nós? Vamos lá, é assim, ó. É muito importante que a pessoa ela olhe para a vida dela e ela começa a perceber o que ela está fazendo com a vida dela. Então, assim, ó, toda doença, todo problema emocional, todo problema de ordem psicológica, como de ordem física e espiritual, quando ele aparece, ele não aparece porque ele quer atrapalhar a vida da pessoa, né? Tipo assim, a minha vida virou um inferno, minha vida não presta, eu não valho mais nada. É muito pelo contrário. Quando surge um problema, ele vem para sinalizar algo que não está, que precisa ser ajustado, que não está indo bem, que não está funcionando, né? E todos nós, Adriano, sabemos quando as coisas começam a falhar. Então, lá no nosso íntimo, as coisas começam a falhar, só que a gente acoberta, não, eu dou conta, eu posso continuar do jeito que está.
Então, surgiu o problema, eu preciso olhar como está a minha qualidade de vida, porque às vezes, por exemplo, olha que interessante, às vezes a pessoa, ela começa a fazer uma caminhada, começa a praticar um esporte, né? Ela começa a ficar bem emocionalmente. Por quê? Porque ela precisa daquele momento também. Às vezes a pessoa, por exemplo, está passando por uma fase de luto. Eu lembro que uma vez eu estava atendendo uma adolescente, uma família toda, né? Que o filho adolescente havia cometido um suicídio e era uma situação extremamente delicada. E aí, no primeiro momento que eu atendi a família, eu orientei, falei, olha, vocês têm algum bichinho em casa, algum gato, algum cachorro, né? Então, parece uma coisa muito boba, muito simples, mas a família foi lá e comprou um filhotinho de um cachorro, não lembro a raça. Isso fez uma grande diferença na vida da irmã que viu o irmão, né, pendurado ali, que havia cometido o ato. Isso fez uma diferença na vida da família. Tá, não mudou toda a realidade? Não, mas já amenizou. É como um medicamento. Aí, ok, por que vocês não começam, por que vocês não vão dar uma volta, né? Tem um parque aqui na cidade, tem uma lagoa, vão dar uma volta lá no final de semana, vai lá, toma um sorvete, quebra um pouquinho esse protocolo, né, de que você tem que ficar em casa, tem que... Não tem que nada, a gente tem que fazer aquilo que faz sentido pra gente. Então a gente começou a pensar em possibilidades, sabe? Então, quando eu tenho um problema e eu começo a pensar o que eu posso fazer para eu me ajudar. Eu posso fazer uma caminhada, eu posso pegar um livro para ler, eu posso assistir um filme. Hoje tem muitos filmes baseados em fatos reais, que é ricos de lições para a gente, né? Eu posso ouvir uma música que vai me fazer pensar em momentos bons. Eu posso também, por exemplo, me socializar com pessoas, por exemplo, através de um esporte, né? Começa a frequentar um clube, começa a praticar uma natação. Então, isso vai fazer com que eu tire o foco daquele problema por um momento e começo a buscar outras coisas. Se aquilo não resolver o meu problema, opa, então aí eu vou adicionar uma ajuda, quem sabe psicológica, psiquiátrica. Às vezes a pessoa tem um problema, Adriano, e o problema é hormonal, né? Por exemplo, eu já atendi mulheres que vêm na fase de menopausa que elas não tinham nem noção de que estava na fase de menopausa. Porque a fase da menopausa, para algumas mulheres, parece um estado depressivo. Então aí você vai fazer o quê? Encaminhar ela para um médico, para um profissional que vai... Então, assim, é muito comum eu atender casos que eu preciso encaminhar. Então, eu não posso ficar só comigo aquilo ali, eu preciso pensar no outro profissional que vai fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. É que nem o teu caso, você falou, Patrick, às vezes eu vejo um caso e isso aqui não é para mim, eu não vou me envolver com isso, busca ajuda. A mesma coisa tem coisas situações que fogem do meu controle, que eu vou encaminhar para um líder espiritual, que eu vou encaminhar para um psiquiatra, que eu vou encaminhar para um médico, enfim, né, para um educador físico, para uma nutricionista, porque um bom profissional, ele precisa ter esse olhar sistêmico, né, tipo, por que essa pessoa está assim? E aí você vai encher ela de pergunta, né, encher no sentido, assim, perguntas pontuais, né, isso. E aí onde você vai conseguir ajudar ela. Eu assim, ó, eu cheguei à marca de 122 e quase 122,700 quilos. Eu tava parecendo um esquilo, assim, sabe? Eu tava enorme, cara. Hoje eu olho minhas fotos, meu Deus, eu engordei muito nessa fase, porque as coisas que eu tinha prazer, né, que eu parei de fazer, eu encontrava só na comida. Então eu comia, o cérebro entendia prazer, e aí relaxei, parei de fazer atividade, me escondi, então engordei, né? E aí, o adventista, talvez você está assistindo aqui, tem vários que não são adventistas, tal, mas os adventistas, em particular, têm uma noção assim de reforma de saúde e tal, o cuidado do corpo, mas a nossa reforma de saúde, ela é completa, só que nós conhecemos pouco sobre a reforma de saúde. Então, assim, eu tinha noção de reforma de saúde, mas sempre pesa na reforma de saúde. É como se fosse assim, o homem tem, como se fosse um tripé, né?
mental, a parte espiritual e física. Nós, adventistas, nós damos ênfase em duas coisas que a gente acha que resolve tudo, que é ficar orando e não comer isso. Entendeu? E eu tentava resolver só nisso, orando, clamando, Senhor, e tentando não comer isso, não come aquilo, come aquilo, não come aquilo, não come aquilo. Sim. Só que no meu caso, o que estava faltando é a questão mental. Não estava legal aqui dentro. As coisas estavam tudo soltas, bagunçadas. Eu tinha um sentimento de culpa, Patrick do céu. Olha só, ó, eu tinha culpa por não conseguir atender todos os meus irmãos, que eram, no caso ali, 600 e poucos irmãos no distrito. Eu tinha culpa porque eu não tinha tempo com a minha esposa. Eu tinha culpa porque eu não tinha tempo com a minha filha. Eu tinha culpa porque eu não estava lendo os últimos livros que eu tinha comprado para ler. Eu tinha culpa porque o meu inglês não estava fluente. Eu tinha culpa porque eu não estava fazendo exercício. Eu tinha culpa porque eu estava longe da minha família. Eu tinha culpa porque os meus sermões não estavam sendo bons. Eu tinha culpa porque eu não postava vídeo no YouTube. Então, minha vida, cara, era uma vida de culpado. E quando. Lembra que eu contei que eu chorei pro meu presidente? Sim. Eu fui descobrir, sabe? No meu histórico, Patrick, com patrões. O Patrick, gente, quando me conheceu, eu era líder de campanha de comportagem. Isso. Porque assim, Patrick, eu sempre quis estar na liderança porque eu não gosto de patrão. Eu não sou da CUT nem do, nem do PSTU, tá bom? Eu não. Por quê? Porque os patrões, os líderes meus, de alguma forma, eu tinha dificuldade com eles. Porque eu fazia, dentro da minha cabeça, o líder era o meu pai, a figura do meu pai. E eu com meu pai, a gente não tretava, sabe? Meu pai era um grande líder na minha casa, só que aquele ditador, entendeu? Que falava para fazer as coisas, a gente fazia as coisas, mas sempre estava mal feito, sempre não estava certo. É aquele cara que batia, aquele cara que falava alto, aquele cara que gritava. Então, assim, eu tinha dificuldade muito com o patrão, porque minha figura de patrão era meu pai. E esse presidente meu era cuspido meu pai, cuspido. E o fato de não poder agradá-lo e não ser suficiente para o meu presidente, era como se eu estivesse falando a mesma coisa para meu pai. E aí, nesse tratamento... Associação, né, muito forte. Isso. Aí, nesse tratamento, eu tive que conversar com meu pai. Eu tive que abrir meu coração para meu pai. Falar das minhas decepções, falar das minhas angústias, falar o quanto ele me prejudicou em certos momentos. É tipo assim, ó, segura que agora o filho vai falar, você tem que me ouvir. E, Patrick, foi libertador, cara, para mim. Libertador, né? Eu imagino. Nossa, foi assim. Então, por isso que eu tô falando, queridos, essa live que nós estamos fazendo aqui, esse podcast, é um grito para você, que você que está nos ouvindo, está com dificuldade, procure ajuda, cara. No meu caso, eu tinha problemas que eu tinha que não é consertar, né? Mas problemas coisas do passado que a gente vai tampando o sol com a peneira e vai empurrando a vida. Não, vamos assim. Não, eu como um pai hoje, eu preciso aprender com os erros do meu pai e fazer o melhor com a minha filha. Só que tem coisas que eu, como filho, preciso resolver com o meu pai. Não posso deixar, entendeu? E, cara, foi muito bom depois da conversa com ele. Hoje eu tenho um outro relacionamento com ele. Só de falar do meu pai, antigamente eu chorava, sabe? Eu tinha essa dificuldade. Então, assim, eu vejo assim que falar sobre o problema com a pessoa certa, no momento certo, né? Isso ajuda, cara, né? Ajuda a colocar aí as coisas para fora, né? E, Adriano, uma coisa, assim, aproveitando essa oportunidade que você trouxe aí, tem pessoas que agora podem estar ouvindo e falando assim, mas e se eu tenho um problema com uma pessoa que já faleceu? Tipo o meu pai, a minha mãe. É possível eu dar um novo sentido para uma história, no caso semelhante à sua, né, que não foi resolvida? Sim, é possível, né? Porque a gente precisa de quem? A gente precisa da pessoa que está com o problema. Quando a pessoa que está com o problema, ela busca a ajuda, né, do profissional, e é muito importante também ela buscar o profissional que vai lidar com aquela situação. Porque a psicólogo é que nem advogado. Tem o trabalhista, tem o civil, tem o jurídico, enfim, né? Tem o criminalista.
tem aquele que é administrativo. Então, eu vou buscar uma ajuda terapêutica, a pessoa tem depressão. Saber se aquele profissional ele trabalha, se ele atende casos relacionados à depressão, né? Por exemplo, eu tenho um problema que eu preciso resolver com uma pessoa que não está mais aqui, é uma pessoa que já faleceu. Você trabalha com casos assim? Eu tenho um problema que eu preciso resolver, de questões relacionadas a relacionamento, a perdão, conflito. Então, assim, é possível. A gente só precisa da história e do personagem. Não precisa ter todos os personagens, né? E aí a gente vai trabalhando isso também de uma forma que ajude essa pessoa a organizar essas questões na mente dela, né? Então, essa questão de procurar ajuda, de falar dos problemas, né? De pôr para fora, de tentar procurar mudar a rotina, acrescentar coisas. Por exemplo, depois que eu comecei a minha terapia, eu fui vendo a importância que eu tinha do exercício, aí comecei a voltar a caminhar, né? Aí comecei a ter forças para fazer um jejum, né? Uma dieta. Aí voltei a fazer leituras de forma mais agradáveis. Voltei a ter mais relacionamento com meus amigos, ligar mais frequente, entendeu? E outra coisa, nessa pandemia, né? Agora sim, eu não vou dizer que eu estou 100% recuperado. Vira e mexe dá minhas recaídas, né? Sim. Esse negócio aí é uma coisa que eu tenho. Eu consigo hoje ver os sintomas, né? Quando eu começo a me retrair, ficar calado, eu falo, opa, aí eu já começo a tentar mudar o esquema, dar mais atenção, pôr o pé no freio, conversar com a minha esposa, né? Eu começo já a fazer algumas coisas, né? Para não cair de tudo, né? E uma coisa que tem me ajudado, rapaz, além de produzir o conteúdo aqui, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, Patrick, é uma terapia para mim, né? Para mim é fantástico colocar para fora. Conversar, porque a gente não pode sair, assim, estamos num momento que não podemos ir na casa dos outros, tá meio complicado, né? Outra coisa que me ajuda, Patrick, é a live louça. Já ouviu falar da live louça no Instagram? Cara, você sabe, eu vi você fazendo uma live dessa e eu falei, caramba, que bacana, né? Tipo assim, e isso é muito legal. Por quê? Porque cara, eu vi ali você fazendo a live, eu falei, caramba, o cara tá mostrando a humanidade dele, né? Tipo assim, sem constrangimento, tipo, né? Então, eu olhei, eu falei, pô, que legal. Então, essas atitudes, Adriano, que eu costumo dizer, as atitudes que a gente precisa praticar mais são atitudes humanas. Uhum. Por exemplo, quando eu estou triste e eu falo que está tudo bem, isso não é uma atitude humana. Isso é uma atitude super-heróica, né? É um problema isso. Quando eu, por exemplo, não quero ir a um lugar, mas a pessoa que está me chamando para ir é uma pessoa que eu tenho dificuldade de dizer não. Eu falo para ela, tá bom, vamos, mas no fundo eu não queria dizer. Então eu estou negando a minha humanidade. Né? Então, são atitudes que reforçam o nosso comportamento e isso estimula as outras pessoas. Né? Então, assim, ver você fazendo uma live lavando louça, eu falei, caramba, eu fico com tantos aparatos às vezes para fazer uma live, para ficar bonito, para ficar, né, bem iluminado, aquela coisa, e o cara tá lavando louça fazendo uma live, não é possível. Não, e falando nisso, eu tava reclamando do frio, cara, uma água gelada, rapaz, reclamando do frio, falei, gente, ó, tô aqui lavando louça, uma água gelada, um frio de 10 graus, aí o amigo colocou assim, não, mas pastor, eu tô, tá 4 graus, falei, nossa, 4 graus. Eu falei, não, mano. Aí depois colocou, não, pastor, não é 4 graus, é 4 graus negativo. Foi louco. Olha aí ele mostrou, ele abriu o vídeo, né? Eu mandei um convite para ele lá no Instagram. Aí ele tava na Austrália, era 8 da manhã, tava trabalhando, né? Mas um vento gelado, alguma coisa assim, nebulosa, assim, falou, oh, pastor, tá menos 4 graus aqui. Então, assim, isso tem me ajudado a colocar para fora, a falar, né? E eu tenho tentado, né, suprir os meus irmãos do meu distrito de forma virtual, mas é uma forma que eu tenho, de uma forma a saciar a falta da presença do pastor, né? Então a gente, nesse momento, nós temos que ser criativo, né?
E que mais dicas Sim. você daria para nós aqui? Já estamos com 45 minutos já de live aí, e tem assunto para muito tempo aí, mas você teria algumas coisas assim, dicas, por exemplo, você deu a dica do cachorro, que eu achei interessante, porque isso ajuda. A minha filha, hoje, ela tem a Nina, nossa, é a minha cachorrinha, né? A Nina tem 13 anos, né? Ela já foi até comportora, né? Ela foi comportar com a gente. Tem 13 anos, né? Então, a minha filha não sabe o que é a vida sem a Nina, né? E eu percebo o quanto isso ajuda ela, entendeu? Você falou aí de caminhada, você falou de sair. Teria mais algumas coisas assim que poderia nos ajudar nesse momento de pandemia, quarentena? Às vezes, Adriano, a gente não precisa fazer nada. Não fazer nada também é uma atividade que a gente pode proporcionar para a gente, que é uma atividade de bem-estar, né? Por exemplo, nem sempre eu tenho que fazer, né? Então não é porque eu não estou tendo que ir ao local de trabalho, não é porque eu não estou podendo sair de casa, que eu não tenho o direito de sentar no sofá, colocar a perna para o alto, ou sei lá, e ficar ali de boa, né? Então descansar é uma atividade que a gente precisa praticar mais. Por exemplo, a gente muitas vezes está ali exercendo um trabalho, fazendo uma leitura, estudando, né? E aí o nosso cérebro, ele dá aquele sinal de tipo assim, ó, o rendimento está diminuindo. Então dá uma pausa, sabe? Sentar, sei lá, tomar uma água, tomar um suco, ficar sem fazer nada. É uma atividade que a gente pode proporcionar para a gente, que ela é muito benéfica, porque assim, o nosso cérebro ele também precisa de pausa. Né? Que é aquela questão da quietude. Então, a atitude de você se recolher e ficar de boa também é muito bom, né? Então, seria essa. Uma outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, pintura, né? Hoje é tão fácil, a pessoa, né? A gente pode ir numa papelaria, comprar ali aqueles papel de sulfite, que é um pouquinho mais grosso, compra ali uma coleçãozinha de guache, pega um desenho, cria um desenho, faz o desenho que vier na sua cabeça, pinta esse desenho, dá o sentido que você quiser para ele. Né? Você está falando de fazer algumas coisas manuais aí, né? Esse do não fazer, eu aprendi, viu? Porque tem muitas pessoas com dificuldade do home office. Só que no ministério, eu sempre trabalhei fora de casa. No ministério é o contrário, a gente trabalha em casa, se planeja e sai para fazer o trabalho, né? Então tem horas que não tem visita, eu não tenho, e na casa do irmão não tenho, eu tenho que ficar em casa. E ficar em casa, para mim foi difícil, ficar em casa, saber que eu estou trabalhando, mas estou em casa. Então, assim, esse era um outro peso que eu tinha, Patrick, porque eu achava inadmissível eu, pastor, em casa e meus irmãos trabalhando. Aí eu ficava pensando, o que eles estão pensando de mim? Eu tô em casa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui, sabe? Eu tinha esse peso. Hoje eu descobri que não, que o meu trabalho, aqui, ó, é ler, estar melhor, né, preparado para atendê-los. E isso, se for ficar em casa, qual a diferença de ficar em casa ou ficar no escritório no trabalho? É a mesma coisa, né? Então isso eu tive que trabalhar na minha cabeça. E também saber que tem horário que eu estou trabalhando em casa e tem horário que eu estou descansando. Outra coisa que me ajudou, você está falando aí, talvez alguns não me levem a mal, né? Mas alguns trabalhos manuais que me ajudaram. Patrick, eu comprei um videogame retrô. Com mais de 25 mil jogos do Super Nintendo, do Mega Drive e tá aí. Nossa. Isso o meu preferido demais, é o Bomberman. Me ajudou demais, cara, porque o homem, não sei se eu tô falando bobeira, mas o homem precisa, às vezes, ficar na caixa do nada. Parece que a gente restaura. E aí eu parava na frente de videogame lá, jogava 2, 3 partidas do Donkey Kong, Street Fighter. Nossa, mas aquilo já dava uma leveza, sabe? Sim, muito bom. E a gente fala assim, não, eu sou adulto, eu sou pastor, eu não posso jogar, eu não posso isso, eu não posso... E a gente vai privando o que você falou, a nossa humanidade, desde que não seja algo pecaminoso, algo errado, né? Porque se privar disso, né? E o interessante, Adriano, é que eu recomendo alguns jogos, assim, para adultos. Por exemplo, tem mães que falam assim, olha, meu filho ele fica jogando o dia inteiro, por que você não pega o videogame do seu filho e joga um pouquinho, né? E você sabe que em situações dá muito certo, a mãe chega e fala, você sabe que eu gostei, né? Eu falei, só toma cuidado para não viciar.
Então, o jogo, ele é bom. O nosso cérebro, ele precisa de jogo, porque, assim, nós, seres humanos, a gente é muito de procurar problema. E o jogo, ele satisfaz um pouco essa necessidade de você lidar com o problema. Resolver né? os problemas, né? Exatamente. Então, assim, e nem sempre a gente tem que resolver os problemas da vida. Às vezes eu posso pegar um jogo e fazer daquele jogo o problema que eu vou resolver, um desafio, né? Então, esse é um ponto muito bom, né? Bastante satisfatório que a pessoa pode praticar, né? Então, e eu recomendo assim, tem pessoas que olham para mim, né, dá uma estalada de olho, principalmente quando são da igreja. Eu falo, mas qual que é o problema, né? Você vai pegar um jogo que você gosta. Outra coisa, Adriano, que eu lembrei aqui, vídeos de humor. Hoje na internet tem muitos vídeos de humor. Tem aqueles que tem muitos palavrões, muito xingamento, que eu particularmente não recomendo, né? Por quê? Porque isso vai fortalecer aquela cultura do empobrecimento, da falta de raciocínio, né? Então, isso é uma visão minha, pessoalmente. Tem muito humor, por exemplo, tem pessoas que não gostam de ver, de assistir nada. Então eu falo, experimenta ver um vídeo de humor, experimenta assistir uma série de comédia, sei lá, um filme de comédia, porque isso faz com que o seu cérebro ele saia daquela rotina que suga, que sabe, que causa tensão muscular. Então, isso ajuda você a dar uma relaxada. A ideia é você mudar de atividade de vez em quando. Né? Eu percebi que uma das coisas que me ajuda, né, como pessoa, agora falando como homem, né, e como marido, é estar junto com a minha esposa e assistir um filme, uma série. É muito gostoso. É um momento assim que a gente estamos juntos ali, claro, a gente vê, assiste, tem coisa que, claro, a gente não assiste porcaria, né? Então, igual você falou, eu sou muito chato porque eu não gosto de perder tempo, literalmente, né? Se eu vejo que um filme não me está me acrescentando nada de conhecimento, eu falo, pra quê? Eu nem assim, a gente para ali, já troca e tal. Então, assim, é um baita do conselho, né? Agora para a gente partir para o final, para finalizar mesmo, eu queria fazer uma ponte com a questão espiritual, Patrick. Eu achava... Eu sei que Deus, ele pode resolver nossos problemas assim, ó. Ele pode resolver. Ele é poderoso. Mas Deus, ele deu instrução e sabedoria tanto para mim, para buscar soluções, e tanto para outras pessoas para me ajudar. Por isso que nós precisamos um dos outros, né? Então, primeiro eu preciso me conhecer para eu me amar e as pessoas me amarem e eu amar as pessoas e vice-versa, né? Eu, na minha imaturidade, eu achava que orando tudo resolve. E claro, assim, agora eu vou abrir um parênteses. Claro que a oração, tudo resolve. Deus ele vai encaminhando você para, enfim, eu orei e claro, e sei que Deus me encaminhou. O que eu estou dizendo é o seguinte, que às vezes a nossa oração é muito passiva, né? A gente ora achando que Deus vai vir jogar pauzinho mágico e minha cabeça vai mudar, né? E eu percebi pela minha experiência, Deus me guiou para pessoas, profissionais, livros, palestras, né? E esse autoconhecimento, né? Isso me ajudou bastante, cara. E assim, eu estando bem mentalmente, me ajudou fisicamente, né? E, consequentemente, me ajudou espiritualmente. Claro que os três estão juntos ali, estão juntos, né? Sim. Então, assim, era uma parte da corrente, né? Do elo ali, o mental não estava legal. Então, assim, Patrick, você como experiente aí, psicólogo tal, cristão, você tem percebido que tem pessoas que que vivem nessa bolha, achar que procurar um médico, um profissional nessa área, e que problemas psicológicos é tudo do diabo, porque eu tenho irmãos aqui que pensam assim, cara. Você como profissional, cristão, o que você tem a dizer para nós, né? Esse problema psicológico é falta de Deus? É pecado? O que é isso, cara, na vida da pessoa? Como resolver isso, cara? Na verdade, Adriano, isso assim é falta de tudo, né? É falta daquela relação da infância que não foi uma relação funcional, que quando a pessoa ela vai crescer, ela cresce com crenças
como você mesmo trouxe da sua experiência, né? Você transferia as figuras de autoridade, era sempre de uma forma inconsciente, o seu pai ali, né? Então, essa transferência que a gente faz dos nossos cuidadores da infância para a nossa vida, conforme a gente vai crescendo, então a gente vai crescendo de forma disfuncional também, né? A nossa maneira de olhar a nós mesmos, ela se torna disfuncional. Eu deixo de acreditar em mim mesmo, eu deixo de acreditar que eu sou capaz, que se eu tentar eu posso conseguir, que as chances são, né, para todos, não é uma pessoa ou outra. Quando eu tenho a minha visão de mundo, é uma visão que muitas vezes é distorcida, é disfuncional, de eu não acreditar nas pessoas, de eu não confiar de que o que aquelas pessoas que estão ali próximas tentando me ajudar querem o meu bem. E isso vai sendo transferido. E a nossa visão de futuro também, é eu olhar para o futuro e não ter uma perspectiva positiva, mas sempre aquela perspectiva negativa, aquela perspectiva pobre, sabe? Então, é muito comum pessoas, quando se tornam adultos, se tornam maridos, se tornam pais, eles negarem de que eles têm um problema. Muitas vezes para não, aquilo que a gente falou no início, para não se tornar vulnerável, para não se expor, para não dizer que ele é fraco ou coisa desse tipo. Então, infelizmente, dentro da nossa cultura, na nossa igreja, existem muitas pessoas que elas têm uma visão muito limitada da vida, muito limitada. E essa visão limitada, ela torna um Deus limitado, sabe? Você tá ali, você pode pregar, você pode falar, mas essa pessoa ela não consegue enxergar, porque ela não se permite, né? Existem algumas crenças muito enraizadas que para essa pessoa mudar, ela vai precisar falar disso para um profissional que vai ajudar ela a organizar aquelas questões, olhar a linha do tempo dela, para ela poder se ajustar, né? Em todo sentido. Hoje, quando eu atendo uma pessoa que vem, né, da nossa igreja, procura pessoas cristãs, eu vejo que a maioria delas tem uma visão muito limitada de educação, uma visão muito limitada de espiritualidade. Elas vêm com aquela coisa assim, olha, eu vim aqui porque você é cristão, né? Porque a gente queria um psicólogo cristão e tal. Mas isso não é pensar, digamos assim, fora da caixinha. Isso é uma visão muito limitada. Por quê, Adriano? Porque existem muitos profissionais hoje que eu conheço que não são cristãos e que são ótimos profissionais e que eu, com toda segurança, encaminho, porque eu sei que eles vão fazer um lindo trabalho, né? Então, infelizmente, existe muito isso ainda. E aí, o bom é que a pessoa está ali, na sua frente. E é uma oportunidade de você ajudar ela a desconstruir aquela visão, né? E no final ela fala, poxa, eu nunca pensei nisso, eu nunca achei que fosse assim. Então, é um serviço, por exemplo, que você como líder, né, como pastor, pode fazer psicoeducando essas pessoas, né? Que nem aqui, nós estamos fazendo uma live. Isso é psicoeducar também. Porque, de alguma maneira, a gente está trazendo algo que, às vezes, uma pessoa ou outra pode nunca ter pensado, né? Então, eu estou aqui falando com você, eu também estou aprendendo, né? Com a sua história, também estou aprendendo com você e tal. Então, eu não aprendi com você só na reportagem, não, viu? Eu aprendo. A gente aprende aqui também. Rapaz, que legal, viu? Então, assim, para nossos amigos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, existem muitos preconceitos, né, paradigmas que a gente precisa quebrar, né? Conversando, com diálogo, com respeito, com oração, né? Se submeter a certas coisas, né? Eu tinha medo de me submeter porque medo de expor os meus problemas e perder o meu status, algo parecido, uma coisa boba, que hoje eu penso é boba, né? E que hoje eu percebo que foi muito bom para mim, né? Muito bom. Amigão, então vamos aí terminar. Eu gostaria, se tem algum Vamos lá. livro, algum material, alguma coisa que você queira deixar para os nossos ouvintes aí, quem está assistindo, alguma coisa assim sobre esses assuntos aí? Tem um livro muito bom da Brené Brown, né? Quem quiser depois eu posso. Quem quiser me procurar depois no Instagram, me chamar no direct, eu mando ali, né? Que a arte, como é que é? A Arte Coragem de Ser Imperfeito. Né? É um livro da Brené Brown. Brene, né? Brown,
R-O-W, né? E o O, né? Acho que é isso mesmo. Então, é uma leitura muito boa que a pessoa pode utilizar. Essa autora, ela tem muitos outros livros também que podem ser lidos, né? Uma outra leitura também que eu indico, que é muito boa, que vai ajudar demais, é a Comunicação Não Violenta, do Dr. Marshall Rosenberg, que inclusive era um judeu, né? Ele desenvolveu uma metodologia extraordinária sobre comunicação, e é uma comunicação que a gente faz conosco e também com as pessoas, né? Então, essas são as principais que eu me lembro agora, mas tem muitos outros livros que eu posso estar, conforme eu vou lembrando, a gente vai passando para as pessoas que procurarem, né? Eu queria indicar um livro que eu li que me ajudou, que é o Andando com Tanque Vazio, do pastor Wayne Gruner. Andando com Tanque Vazio. O outro também que me ajudou demais, cara, é Reset. Resetar, né, em inglês, Reset. Muito bom, né? Mostrando assim o quanto a gente precisa parar, né? E realmente pôr o pé no freio, né? Porque eu tava andando uma vida frenética, né? E onde minha cabeça pifou aqui, né? Patrick, cara, muito obrigado, mano. Deus abençoe você. Eu sempre deixo aqui um convite para uma próxima, tá? Topa aí, voltar aí para gente bater um papo? Sem dúvida, tamo junto. Legal. E repete para nós aí o teu perfil no Instagram para o pessoal te procurar, porque as perguntas difíceis vai tudo para você lá. Qual que é? @PSI, né, de PC, então @PSI.Patrick Santana, Patrick com CK, né, Santana. Ok, igual tá aqui no videozinho aqui, ó. Patrick Santana. Isso. Beleza? Então tá, amigão. Deus te abençoe. E antes de concluir, eu queria agradecer também aí o convite, viu, Adriano? Opa! Foi muito bom estar aqui e poder a gente compartilhar esses conteúdos. E fico à disposição, né? Vai ser um prazer poder pegar alguns temas específicos aí e a gente poder trabalhar junto também. Cara, vamos fazer uma parceria. Uma parceria aí. Psicologia e profecia, psicologia, coisa assim. Então vamos fazer. Vamos lá. Deixa eu me despedir do nosso povo aqui que está assistindo. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Foi muito bom aqui esse bate-papo de 1 hora. E tem outros assuntos que a gente pode falar mais à frente, né? Sobre algum tipo de transtorno, outras coisas, enfim. A parte da psicologia é algo que me chama muita atenção. E agora, né, com o Patrick aqui, a gente vai poder extrair mais coisas e falar de muito mais outros assuntos aí. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia e não se esqueça, Minuto Profético. Aqui a profecia faz sentido. Valeu, gente! E não esqueça, nós teremos o podcast, logo vou editar e vou postar o podcast, tá bom? Valeu! Tchau para o Júlio, a Elisângela aí, a Edilza que entrou aqui, o Henrique, o Alan, o Túlio e tantos outros que deixaram seus comentários. Obrigado, gente. Valeu!